Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Omnicast. Eu sou o Omnicaster e hoje nós vamos conversar aí sobre o filme The Babadook, ou O Babadook, de 2014. Esse filme de horror aqui que é roteirizado e dirigido pela Jennifer Kent e que chega com 98% de aprovação no Rotten Tomatoes. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal que hoje a gente vai fazer o resumo desse filme, algumas explicações e também a crítica. Então vai ter spoiler, só avisando, e sem mais delongas vamos pro resumo do filme. The Babadook conta a história aí da Amélia, que é uma mulher ali que ela cria o filho dela sozinha, o Samuel, porque o marido dela morreu há 7 anos. 7 anos exatamente no dia em que ela teve o filho dela, o marido dela morreu num acidente de carro. Então ela tem que cuidar do filho dela sozinha, não é uma tarefa fácil, porque até mesmo devido a esse fato dele ter crescido sem pai, etc., ele se tornou um moleque um pouco estranho, um pouco agressivo. É um moleque um pouquinho mais difícil assim no comportamento. Então ela vai tentando levar tudo da melhor forma possível, ela se esforça muito, a gente vê que ela já está cansada, ela trabalha num asilo, então a gente vê que o trabalho dela é cansativo também. E logo no início do filme, o moleque, o filho dela, o Samuel, ele é mais ou menos expulso da escola porque ele estava enchendo o saco de umas outras crianças, etc. Ele faz umas arminhas de brinquedo, umas engenhocas assim, ele levou pra escola, fez merda e acabou sendo convidado ali a se retirar. Na verdade, eles ofereceram uma tutoria para ele, a ter sempre alguém vigiando ele, só que a mãe dele não quer isso, ela quer que ele seja uma criança normal, até porque ele não se sente uma criança normal. Então ela tira ele da escola. A gente vê também que em casa a situação é muito difícil, porque o moleque não aceita as decisões dela, o moleque é mal comportado, etc. E ela também não sabe muito bem lidar com isso, porque ela é uma mulher que a gente vê que já está num estado bem cansado mesmo, então ela já não sabe mais o que fazer. Então a gente vai ver essa trajetória se desenrolando ali, várias coisas vão acontecer, como por exemplo, o moleque, ele é um moleque assim que ele é meio medroso, tá, ao mesmo tempo em que ele é muito encapetado e tal. E antes de dormir, ela conta uma história pra ele sempre, antes de dormir, pra ele poder dormir. O moleque tem uns 6 anos, 7 mais ou menos. E certo dia ela vai contar uma história pra ele, ela pergunta pra ele que livro que ele quer que ela leia pra ele, e ele pega um livro lá da estante, que é o Babadook, ou Babadook, aí, que é esse livro. E a princípio ela abre o livro, parece uma historinha normal, mas a gente vai vendo que é uma historinha bem bizarra, tem umas imagens assustadoras, tem uma figura de preto com chapéu, garras, é bem estranho mesmo. E tem a famosa frase Let me in, deixe-me entrar ali no livro, ou seja, o Babadook diz que após você ler esse livro não tem como devolver ele, você não pode se livrar dele. Essa é uma parte muito importante. E você tem que ali conviver com essa coisa e tentar não deixar essa coisa entrar, essa coisa que pode se esconder nos armários, embaixo da cama e tal. Então essa figura, essa presença vai de certa forma começar a perseguir esses dois. E o moleque que já era meio encapetado, já era meio acreditava em certas histórias, acreditava em monstros, ele vai começar a acreditar nesse tal Babadook de verdade. Vai ter até algum momento que ele vai na casa da tia dele e conta essa história para as crianças, fica enchendo o saco essa história o dia inteiro. A tia começa a gostar menos ainda dele, ela nunca gostou muito do molequinho, mas ela começa a gostar menos. Então as coisas vão começando a ficar mais complicadas, até que o moleque, a gente vê ali também que ele nunca teve uma festa de aniversário no dia certo, porque é óbvio, o dia que ele nasceu é o dia que o marido da mulher morreu e ela tá muito traumatizada com isso, ela sente muita falta dele, o filme deixa isso explícito em diversos momentos. Então o moleque ele tem sempre o aniversário dele com a priminha dele ali fora da data do aniversário dele, só que ele tá enchendo tanto o saco que ele não vai ter dessa vez, porque a priminha não quis, ela queria fazer o aniversário sozinha agora. Então aquele moleque na verdade, a parte principal do filme é a relação entre esses dois, o moleque e a mãe dele. A relação desses dois é muito complicada e é muito trabalhada durante o filme. Parece mais mesmo do que a figura realmente. Então essa relação é muito importante para a trama. A gente vai ver também que nesse aniversáriozinho, que o moleque não foi convidado, mas ele aparece lá do mesmo jeito, a mãe leva ele e tal, eles aparecem, mas ele não comemora o aniversário, ele só tá como convidado ali.
A menininha começa a dizer pra ele que ele não tem pai, sei lá o que ele é um chato, que ele fala algumas coisas pra ele, ele fica bravo, empurra ela de uma casinha que eles estavam, e ela cai do balanço, quebra o nariz, e a tia fica mais puta com ele, e aí eles vão pra casa. Então algumas coisas estranhas começam a acontecer. Essa figura, o Babadook, ela se torna mais presente a cada momento, ou seja, nessa noite ali eles vão para casa e essa figura já começa a aparecer, já começa a espreitar. O moleque já tá dizendo que a figura tá enchendo o saco dele há 50 anos já. Ele tá vendo essa figura há dias, mas a mãe dele não tinha visto até que essa noite ela vê realmente o Babadook e o moleque diz que depois que tu vê, essa figura vai começar a te perseguir realmente, e ela viu e realmente essa figura começa a perseguir ela. Ela então vai lá, destrói o livro, diz que não quer mais aquilo lá, coloca no lixo, tá todo rasgado e tal. Essas aparições de noite continuam acontecendo e em outro dia ali na trama a gente vê que o livro foi devolvido para ela, todo reconstituído, recosturado, etc. E tem novas páginas. E nessas páginas mostra a mãe, ali a Amélia, a mãe da família ali, matando o cachorro, matando o molequinho e matando a si mesma depois. O livro revela isso pra gente, em umas imagens bem bizarras mesmo. É aqueles livros que tu abre, tem umas figuras meio 3D, digamos assim. Tá, mas enfim, ela vê isso, ela fica assustada. E o filme ele vai se desenrolando, acontece muita coisa nesse período, não tem como resumir tudo. Mas resumindo, compilando tudo que acontece, a cada noite essas coisas vão piorando, o Babadook se torna mais presente, ele começa a encher mais a paciência de todo mundo ali. Tem alguns momentos nas noites ali mais adiante no filme que ele aparece fisicamente, a gente vê que ele tem um rosto pálido, ele aparece nas sombras, é um homem de chapéu, sobretudo. Enquanto isso, o desenvolvimento que a gente tem da Amélia, a gente vê que ela tem muita saudade realmente do marido dela, ela guarda as coisas dele no porão lá. A gente vê também que entre as coisas dele, entre discos, fotos, etc., tem na parede uma roupa que ele costumava usar, que é um chapéu, que é um sobretudo, que coincidentemente é a roupa que o Babadook usa, essa figura de preto usa chapéu, sobretudo e tal. Então a gente vai percebendo aos pouquinhos o que é o Babadook, que eu já vou falar para vocês, não saiam do vídeo. Então o Babadook começa a ser mais presente a cada vez, até que essa mulher ela enlouquece, porque ela não consegue mais dormir. Ela tá com uma insônia braba, o moleque não deixa ela dormir também. Ela até tenta dar sedativos para ele dormir. Esses sedativos vão gerar uma confusão também, porque o pessoal do conselho tutelar vai na casa dela, vai perguntar o que tá acontecendo, por que o moleque não tá indo na escola. E o moleque fala que ela tá dando drogas pra ele. E daí, porque o moleque ele fala tudo que vem na cabeça dele. Então essas coisas vão acontecendo e vão deixando ela extremamente maluca. Até que, em um certo momento, mais pro final do filme, ela realmente. O Babadook aparece numa noite para ela e de certa forma ataca ela. A gente não vê isso acontecendo, mas é como se ele tivesse possuído ela. E é aí que a coisa vai ficar doida mesmo. Ela vai sair pela casa ali. A gente vê que a expressão corporal da atriz mudou completamente. Parabéns para essa atriz até. Então o Babadook vai até atrás dela, entra nela de certa forma. E ela fica possuída, ela vai lá, ataca o cachorro, quebra o pescoço do cachorro, sim, ela mata o cachorro, essa cena aí me deixou extremamente irritado. E depois ela vai lá, pega uma faquinha e começa a ir atrás do moleque, começa a xingar ele de 500 coisas. Na verdade, essa transformação dela é bem gradual. A gente vê que quanto mais o Babadook aparece na casa, quanto mais ele expressa a influência dele naquele local, mais ela vai ficando violenta, mais ela vai xingando o moleque, menos ela vai se importando. E a gente vê também que ela culpa o moleque pela morte do pai. Ela até fala pro moleque assim, ó, eu queria que tu tivesse morrido e ele tivesse ficado vivo, então é bem pesado. Mas enfim, ela vai atrás do moleque com a faca, eles têm um embate ali sim, o moleque consegue fugir dela. Aí depois ela meio que volta, meio que não volta, fica ali essa questão. E o moleque que é inteligente, tem 6, 7 anos ali, mas é muito inteligente, usa as arminhas dele para atacar ela, dá um olé nela, dá uma facada na perna dela e depois leva ela pro porão, dá um jeito de derrubar ela. Ele até amarra ela depois disso. E a gente vê que ela tá completamente possuída pelo Babadook. Ela tá amarrada ali, mas consegue soltar os braços e pega o moleque pelo pescoço, começa a enforcar ele.
Então a gente vê ali que ela tá realmente pra matar o moleque, mas o moleque diz, tipo, te amo, mãe, e tal, faz um carinho nela, e ela percebe o que ela tá fazendo. E naquele momento ela solta ela, e a gente tem uma cena ali bem no final, que é ela se livrando do Babadook naquele momento, porque ela percebe que ela realmente ama o moleque, apesar de culpar ele por isso, pelo que aconteceu com o marido dela. Então ela solta o moleque, deixa de enforcar ele, e a gente vê que ela gospe uma espécie de gosma preta, que seria a influência ali do Babadook. E a gente vai indo por uma cena final, que é ela no quarto com o moleque, o Babadook tá deixando o quarto todo escuro ali, indo atrás dos dois. Só que ela fala assim, não, não, você não existe, você não vai fazer nada, aquele discurso assim. E ela percebe que ela consegue derrotar o Babadook naquele momento. E a gente vai ir pro final do filme, que é uma cena onde mostra que ela conseguiu se recuperar, ela tá com uma boa relação com o filho, ela já consegue falar sobre a morte do marido dela, que ela não conseguia antes, para ela era um tabu, então o filme fala muito sobre isso, sobre essa questão. Então a gente vê que no final dá tudo realmente certo, e o Babadook, ele fica preso no porão e ela tem que alimentar ele com minhocas constantemente ali todo dia para ele ficar preso ali realmente. E aí o filme termina, começam os créditos, mas a gente vê que realmente termina tudo bem, ela já tá com uma luz maior assim no rosto dela, a gente vê que ela já tá recuperada, a gente vê que o filho dela tá amando mais ela tá amando mais o filho, e assim termina o filme. Bom, esse filme aqui é um pouco confuso se você assistir ele da forma que eu resumi para vocês, que é essa forma literal realmente do filme, porque The Babadook é um filme que é uma grande metáfora. Então, se você assistiu esse filme e não conseguiu entender muita coisa, ou assistiu e pensa que tem uma mensagem por trás disso, você está realmente certo. E fica aí que eu vou compartilhar com vocês tudo o que tem que ser compartilhado agora. Bom, The Babadook, como eu disse, ele é uma metáfora, ou seja, o Babadook, essa criatura negra, essa influência, nada mais é do que uma representação em forma de monstro da depressão, do luto, desse trauma que a Amélia realmente sente. Então, como eu disse para vocês, quanto mais o Babadook se torna presente no filme, mais violenta ela se torna, mais ódio ela tem pelo filho. Então, o Babadook é uma depressão misturada com trauma, porque ele é a depressão causada pela morte do marido dela. Então, o filme brinca com isso o tempo todo. Ou seja, ela não conseguia falar sobre a morte do marido, ela culpava o filho, ela tenta matar o filho no final. Então, na verdade, a gente pode considerar que o Babadook, apesar dele existir no filme, ele ser essa metáfora, ele é algo que acontece na vida real, é algo que afeta as pessoas de verdade, e o filme traz esse relato na forma de um filme de terror que funciona por si mesmo. Ele é um filme de monstro, ele é um filme que vai te assustar realmente se você assistir, mas ele é um filme que traz esse questionamento, ele traz essa jornada de recuperação da Amélia, ou seja, no início do filme ela estava extremamente irritada com o filho, ela estava numa situação muito difícil, não sabia como sair daquilo, mas ela percebe, indo para o final do filme, quando o filho dela ajuda ela a derrotar o Babadook, ela percebe que o filho dela é importante para ela, ela percebe que ela tem que proteger o filho dela do Babadook, que seria a depressão, ou seja, proteger dela mesma. E a gente vê isso até no momento final, onde a gente vê que ela tem que alimentar o Babadook, controlar ele, deixar ele ali no porão, para as coisas continuarem tudo bem. Ou seja, o filme no início nos diz também que você nunca vai se livrar do Babadook. Então, é esse o questionamento que o filme traz, porque ela nunca vai conseguir se livrar desse trauma, essa sensação vai estar sempre com ela. Mas o que importa realmente é como ela vai tratar tudo isso, como ela vai reagir a isso. Então, por isso que ela fica tratando essa criatura no final do filme. Isso é o trauma, é a depressão, ou seja, ela tem que tratar diariamente isso para conseguir lidar com isso. É óbvio que ela vai ter que lidar com isso para sempre, mas o filme nos traz esse questionamento que é como ela vai fazer isso. Então é uma luta diária realmente. Essa acho que é a melhor expressão. Uma luta diária que ela vai ter que ter com essa criatura, com esse sentimento, para ela se manter bem. Então o filme ele traz todo esse questionamento, ele faz isso muito bem, porque ele consegue, apesar de ser bem escancarado, e se você vê com os olhos certos, você vai pegar essa mensagem com facilidade, o filme consegue mesclar isso muito bem com a trama de uma forma que fica muito
natural. Então essa jornada dela contra essa escuridão que está sobre a vida dela, contra essa criatura, é uma jornada muito interessante, é um ótimo filme. Então essa é a explicação do filme para você que não tinha pegado, não tinha entendido completamente. O filme ele traz essa mensagem bem simples, mas ele possui detalhes muito interessantes que trazem isso à tona, como por exemplo o avanço gradual da depressão dela durante o filme. E é interessante ressaltar que o filme ele se passa em, não sei, digamos 1 ou 2 semanas, 1 semana e meia, e quanto mais vai se aproximando do dia do aniversário do filho dela, o dia real, o dia em que o marido dela morreu, pior vão ficando as coisas, mais presente esse monstro se mostra. Então a gente vê que ela fica muito triste nesse período especificamente, por isso que ela nunca comemora o aniversário do filho dela nesse dia. Então a gente vê que a depressão dela, que o trauma se torna mais presente a cada vez, quanto mais perto dessa lembrança do marido dela, etc. E até por isso mesmo que o Babadook é essa figura com chapéu, sobretudo, garras, etc. Porque é o marido dela ali, é uma representação do marido dela de uma forma mais sombria, que é para representar exatamente que foi isso que trouxe esse monstro para a vida dela. Mas no final, como eu disse, ela consegue se livrar disso e acaba tudo bem, e ela se livra do Babadook, mas é claro que ela vai ter que conviver com isso, como eu disse, pelo resto da vida dela. Então vamos para as considerações finais sobre o filme The Babadook, a crítica do filme agora. É um filme muito bem dirigido, é um filme com uma direção extremamente consistente, um roteiro que para mim, pelo menos, é fenomenal. A fotografia, a iluminação, mise-en-scène, cenários, é tudo muito bem feito. Tudo traz essa vibe de melancolia, de tristeza. A escolha da figura para o Babadook foi muito interessante, apesar de ele não aparecer muito em cena. Quando ele aparece, ele traz esse medo, a figura dele é icônica, mas eu acho que poderia ter aparecido mais, na verdade, mas ele cumpre o propósito da existência dele pro filme, até porque o filme ele é sobre uma jornada psicológica e não exatamente um filme sobre esse monstro. O monstro ele é secundário, digamos assim. Então é um filme que funciona muito bem, é um filme muito bem fechadinho e é um filme revolucionário até mesmo, porque ele é de 2014 e é um filme de terror realmente mais subjetivo, é um filme de terror que consegue trazer uma mensagem, não é um terror pelo terror como a gente já estava acostumado há muito tempo. E depois desse filme a gente vê que existem vários outros filmes que bebem dessa fonte aqui. A Bruxa, O Farol, esses filmes Midsommar. Claro, são vibes bem diferentes, mas a ideia, o conceito de trazer um filme que consegue trazer uma mensagem, consegue trazer referências, ao mesmo tempo que consegue dar medo. E não é esse medo de jump scare, não é esse medo barato, esse medo que apela para os sentidos, mas sim um medo psicológico, uma sensação, algo que vem muito com a trilha sonora, com a composição total do filme. Então, por isso que eu acho que merece muito ser visto realmente. Acho que a experiência é muito agradável. Então é isso aí. A minha nota para esse filme aqui é 9,5, 10 por aí, com certeza. Então é isso aí. The Babadook, uma recomendação para você assistir. Óbvio que nem todo mundo vai gostar, exatamente por essas razões que eu acho bom. Gosto é gosto, a gente não pode discutir isso. Mas eu acho que é um filme que você precisa ver realmente pela experiência. E é isso aí, Omnicaster desligando. Até a próxima. Falou! Lembra de deixar o like aí, por favor.